Olá, hoje eu quero falar com você sobre algo que Deus tem falado muito no meu coração e eu espero que Ele fale também no seu coração. E o tema é uma vida conectada com Deus, uma vida ligada realmente no Senhor, como manter a intimidade, como manter o fogo aceso pelo Senhor. Eu quero ler aqui um texto que está escrito lá em Oséias 6:3, que fala assim: Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Eu achei muito interessante esse versículo, porque o primeiro passo aqui é o nosso: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, vem do nosso esforço de estar com Jesus, de conhecer ao Senhor. E tão certo quando nasce o sol, Ele aparecerá. Ou seja, é uma promessa de que assim como nasce o sol, assim como tem as chuvas de inverno, Ele vai vir, Ele vai aparecer, Ele vai chegar. Eu achei muito interessante esse versículo. E antes de eu entrar mais aqui nesse versículo, eu quero citar um exemplo que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu fui fazer uma viagem missionária no Ribeirinho e para eu chegar até esse Ribeirinho, eu fui de avião, um avião bem pequenininho que cabia, eu acho que eu vou dizer 2,5 pessoas naquele avião. Ele era tão pequeno que cabia 2 pessoas, duas na frente e atrás tinha um espaço bem pequenininho e nós fomos em 4 pessoas, eu não sei como, 4 pessoas altas para ir nesse avião. E nós chegamos, o destino final era Monte Alegre, nós íamos pousar no aeroporto de Monte Alegre, mas a partir dali de Monte Alegre a gente ia pegar um transporte terrestre pra gente chegar até a comunidade Ribeirinho. E foi muito interessante porque no meio do caminho, parecia assim que a gente estava andando todo o tempo em cima das árvores, ou seja, não dava pra ver nada. E uma hora o piloto falou bem assim: meu Deus, eu perdi aqui, falhou tudo, falhou o GPS, eu perdi a conexão, eu não sei, eu perdi a pista de pouso, eu não sei onde tá a pista de pouso. Na hora me deu um gelado assim: meu Deus do céu, e agora? O que a gente vai fazer? Porque vai acabar o combustível e tá só esse monte de mar aqui embaixo, e o que nós vamos fazer? E aí ele começou a rir, e era só uma brincadeira, e ele não tinha perdido a pista de pouso, ele só tava brincando mesmo. E aquilo ali me aliviou, me acalmou e tudo mais. Mas aquilo me fez pensar em algo, de que a nossa vida com Deus é exatamente assim. A nossa vida com Deus, ela depende de alguém nos guiando, ela depende de um piloto, ela depende de um Deus que nos guia até o destino, que nos guia até o nosso destino final, nos guia até a vida eterna com Ele. E também a nossa vida com Deus, ela tem um destino final. E se no meio da nossa jornada a gente não tem esse GPS, se no meio da nossa jornada essa conexão com Deus falha, provavelmente o destino vai ser alterado, provavelmente a gente não vai conhecer o piloto, provavelmente nós vamos deixar de ter essa comunhão com Deus. E eu quero falar aqui 4 pontos de como manter uma vida conectada com Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer para ter uma vida conectada com Deus é através da oração. A oração, ela é muito necessária, ela tem que ser presente em nossas vidas. Lá em Tessalonicenses fala que nós devemos orar continuamente, ou seja, todos os dias, a todo momento nós precisamos orar. Orar é a forma como nós nos comunicamos com o Pai, é o momento em que nós falamos a Deus: Deus, aqui estou, Deus, olha, eu estou sentindo isso, Deus, olha, eu estou passando por isso, Deus, olha, eu estou aqui, eu te amo acima de todas as coisas. A oração é a nossa fala para o Senhor, e por isso que é muito importante, porque através da oração nós vamos falar com o nosso coração, através da oração nós vamos falar com Deus, com o próprio Pai. A segunda coisa é a palavra de Deus, é a leitura, é a meditação da palavra de Deus. Lá em Salmos 119 fala assim que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos é tudo aquilo que o Senhor tem para falar sobre mim. Olha como é interessante. A palavra de Deus é a coisa mais importante que nós temos. Ela é o nosso GPS, ela é o nosso mapa, ela é que nos direciona para o caminho eterno. O que está escrito aqui são palavras de vida eterna, é a carta que o Senhor Jesus, é a carta que Deus deixou para nós, para nos direcionar. Então ela é o nosso GPS. Não tem como nós acessarmos o coração de Deus, não tem como nós chegarmos no nosso destino final se não for através do mapa que Deus deixou para nós, que é a palavra de Deus. A terceira coisa que eu quero falar aqui é a comunhão com os nossos irmãos. É muito, muito importante que nós mantenhamos um coração alinhado uns com os outros. Eu vou ler aqui um outro versículo que está escrito lá em Colossenses 3:16 e fala assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Ensinem e aconselhem-se uns com os outros. É muito importante isso, porque nós precisamos estar rodeados de pessoas que vão nos ajudar a continuar nesse caminho, que vão nos ajudar a continuar nessa direção. E porque aquilo que as pessoas fazem ao nosso redor, isso contribui muito para quem nós somos espiritualmente. Às vezes tem pessoas ao nosso redor que não estão contribuindo para o nosso relacionamento com Deus. Por isso que é muito importante que continuamente a gente esteja compartilhando, esteja na comunhão com os nossos irmãos. Isso é muito, muito importante. E a quarta coisa que nós precisamos fazer para nós estarmos conectados com Deus é a obediência. Não adianta nada, absolutamente nada, se nós oramos, se nós buscamos a palavra de Deus e se nós andamos com outras pessoas, se nós decidimos não obedecer. Não adianta nós sabermos o caminho, nós temos o GPS aberto, se nós decidimos ir por outra rota e por outro caminho, porque o destino final não vai ser aquele. Então por isso que é muito importante que nós obedeçamos ao Senhor. Lá em João fala assim de que nós precisamos obedecê-lo se nós falamos que nós amamos a Deus. Jesus fala: vocês obedecem, se vocês me amam, vocês precisam me obedecer. E isso é muito importante, porque é aqui que está o nosso coração, onde que nós devemos estar realmente no caminho de obediência, no caminho de consagração, no caminho de dedicação ao Senhor. E eu quero finalizar aqui com um exemplo. Muitas vezes, voltando aqui naquele assunto de Oséias, né?
nós temos que nos esforçar por conhecer a Deus. Muitas vezes nós falamos bem assim, mas eu conheço a Deus, eu sei quem Ele foi, eu sei quem Ele é, eu leio a palavra dEle e ok, eu oro às vezes, ou então, quando chega lá no culto eu sinto algo assim, mas será que nós conhecemos de verdade? Nós temos uma vida alinhada com Ele? Nós temos uma vida de intimidade com Ele? É como, por exemplo, a gente falar que a gente conhece o Neymar. O Neymar, talvez nós possamos conhecer as coisas que ele gosta, nós possamos conhecer o que ele faz, em que time que ele joga, como é que podemos conhecer como é a família dele, o que é a família dele, mas será que nós conhecemos o íntimo dele? Nós sabemos como está o sentimento dele hoje? Nós conhecemos ele frente a frente? Quem aqui já alguma vez tomou um café com o Neymar? Então, quem conhece ele é quem tem a convivência com ele. A mesma coisa é com Deus. Nós só podemos falar que nós conhecemos a Deus quando nós temos convivência com Deus. Quando nós sabemos intimamente, dia após dia, quando dia após dia nós estamos orando, quando dia após dia nós estamos abrindo a sua palavra, quando dia após dia nós estamos obedecendo os seus preceitos, os seus caminhos. Por isso que é muito importante, para nós mantermos uma vida conectada com Deus, nós temos que nos esforçar do fundo do nosso coração para manter essa chama acesa, para dia após dia nós realmente nos debruçarmos na presença de Deus. Então eu quero deixar isso aqui com você. Entregue-se para Deus, fale para Deus aquilo que está no seu coração, abra a sua palavra para ouvir, para entender aquilo que Ele tem para você e permaneça nesse caminho, permaneça firme nessa jornada, permaneça em obediência ao Senhor, e isso será muito importante. Essas são as chaves para uma vida conectada, uma vida íntima com o Senhor. É isso que eu queria falar para vocês, que Deus te abençoe e que Deus te dê um dia realmente cheio de Jesus.